Eu sou a Patrícia Alves, eu sou jornalista e há 25 anos eu trabalho com assessoria de imprensa. E uma das atividades que o assessor de imprensa mais desenvolve e um dos mais necessários é o Media Training. Então, uma das coisas que eu faço é treinar gestores, líderes e profissionais liberais sobre como se comunicar com a imprensa, com o público e com as redes sociais. Porque ao longo dos anos, só saber falar com a mídia já não é mais suficiente. Como assim, Patrícia? Todos os dias a gente vê notícias de cancelamento, profissionais sendo cancelados, atletas sendo cancelados, porque tratou mal um funcionário e alguém fez uma filmagem, porque se posicionou da maneira incorreta nas redes sociais, ou até porque uma empresa terceirizada, contratada pela empresa dele, não soube se posicionar. Isso acaba se alastrando, né, para todos os stakeholders, para todas as pessoas envolvidas no processo. Então, com essa necessidade de um trabalho mais abrangente, nasce um outro tipo de profissional, que aqui dentro da escola do IF eu chamo de Communication Training. O que é o Communication Training, então? É um profissional mais completo. Ele não só sabe fazer Media Training, como ele também sabe fazer Speaker Training. O que é isso, Patrícia? Speaker Training é você saber falar em público, com os públicos em gerais. Social Training. Quem é o Social Training? É saber falar nas redes sociais. Você também precisa saber fazer gerenciamento de crise, porque antes, ou melhor do que você saber trabalhar uma crise depois que ela acontece, ou preparar o profissional, preparar um porta-voz para falar diante de uma crise, é você conseguir fazer um mapeamento e impedir que essa crise aconteça. E por que eu faço isso? Porque custa caro para uma empresa, custa caro para um atleta, para um profissional liberal não saber lidar com essa tríade. Qual é a tríade? Social, público em geral, speaker, saber falar, e também com a mídia. Às vezes, um off que o seu cliente fala, um off que um líder, que um gestor fala, durante uma greve, por exemplo, pode desencadear uma crise horrorosa, e aí você precisa de porta-vozes que estejam muito preparados para falar com a imprensa, por exemplo, para falar com o público interno, por exemplo. Então, é como se a gente tivesse um inimigo o tempo todo à espreita, uma bomba sempre pronta para explodir. É dessa maneira, né, que principalmente líderes, gestores, profissionais liberais precisam aprender a olhar para esse mercado da crise. E você pode, se você é um profissional de RH, por exemplo, você pode pegar esse treinamento e aplicar na tua equipe. Se você é o dono de uma empresa, tem que aplicar nos seus líderes e gestores. Se você é um profissional de comunicação, você tem que aprender isso para poder aplicar isso no mercado. Porque todos os dias nós vemos pessoas sendo notícias, né, de uma maneira negativa, porque não souberam lidar com a crise. Se a gente for pensar aqui, quais são as últimas crises que você se lembra, né? Lembra da Carol Conká, quando lá diante participou lá daquele reality e ela não soube se posicionar? Discussões, às vezes, nas redes sociais, entre artistas, entre pessoas, né, famosas. Aquele caso lá da GK, né, que o Fábio Porchat falou sobre ela durante um programa, desencadeou uma crise horrorosa e outras coisas foram sendo descobertas. O caso do coach do Campari. Agora, parece que só artistas têm problema com crise. Isso não é verdade, gente. Olha o caso do Carrefour, quando aquele profissional foi morto. Lembra desse caso? Ou até recentemente teve o caso de um gestor que deu vassourada nos seus funcionários. Enfim, gente, às vezes uma palavra. Eu sei que pode parecer que só os artistas, né, eles são acometidos por isso, mas é porque essas falas, esses problemas com os artistas, eles ganham uma proporção muito maior. Mas todos os dias, se você pegar no jornal aí da sua cidade, você vai ver que a crise, ela é sempre eminente. Então, o Communication Training, quem que ele é? Ele é um novo profissional, o que está preparado não só para preparar porta-vozes, para falar com a imprensa, para falar com o público em geral e para falar nas redes sociais, mas também para fazer mapeamento, diagnóstico de crise. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Eu vou mostrar para você essa introdução ao Communication Training, a esse profissional que tem que estar o tempo todo em alerta. Porque o que é crise, gente? Crise é tudo aquilo que sai do controle e desperta a atenção da mídia e do público. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas é só para você entender. Se você estiver traindo a sua esposa, se o seu vizinho estiver traindo a sua esposa, isso é crise? É feio, mas não é crise. Quando é que isso vai se transformar em crise? Quando isso vier a
público. Então, crise não é o fato em si. Crise é quando aquilo se torna público e começa a despertar a atenção da mídia. E aí existem 3 passos fundamentais para quando a gente fala de gerenciamento de crise, que é antecipar, planejar e treinar. Então, quando eu falo antecipar, o que isso significa? Segundo o Institute for Crisis, que é um instituto internacional que só faz estudos sobre isso, 86% das crises elas podem ser previstas. Elas não podem necessariamente serem evitadas, mas elas podem ser previstas. Consegue entender a diferença? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso antecipar a possibilidade de uma crise, para que eu não tenha que acionar o meu porta-voz. Mas eu tenho que mantê-lo preparado, porque tem lá aqueles 14% onde eu não consigo antecipar, e aí sim eu preciso de um porta-voz muitíssimo bem preparado. Então, dá para prever que crise vai ser essa? Quem vai ser afetado? Como é que eu vou agir diante de uma crise? É só você olhar para as redes sociais, gente. Mais de 4 bilhões de pessoas hoje usam as redes sociais. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país com o maior número de acessos. O brasileiro fica cerca de 8 fucking horas por dia dentro desse celular. Antigamente, e quando eu digo antigamente, há bem pouco tempo, quando nós tínhamos um fato, quando um fato, né, acontecia, qual era a mídia que chegava mais rápido? Era sempre o rádio, né? Geralmente o rádio era o mais rápido, era o primeiro a chegar. Por isso a gente fazia a rádio escuta, né? Os jornais, os veículos maiores, eles faziam rádio escuta. Hoje, gente, qual é o primeiro veículo a chegar? Nenhum. O primeiro a chegar é o seu vizinho, a pessoa que está aí do seu lado com o celular na mão. Isso aqui se transformou no maior potencializador de crise do universo. E não é só na sua casa, não é só porque a sua esposa tem ciúmes ou porque seu marido tem ciúmes, ele vai checar o que acontece nas suas redes sociais, não. É porque a todo momento as pessoas estão filmando. Às vezes eu tô aqui fazendo uma filmagem de alguma coisa que está acontecendo aqui, sem querer eu pego algo que está no fundo. Quantas vezes vocês viram isso acontecendo, né? E aí isso se transforma em notícia, isso fica grande. Então, 14% das crises elas são inesperadas, 86% podem ser previstos. Então, qual é o meu ponto de partida, né, deste profissional, desse Communication Training? O seu primeiro ponto de partida, ou o seu ponto de partida, é mapear os riscos. Como assim, Patrícia? Todos nós, a sua empresa, o seu gestor, você, todos nós temos o que a gente chama de pontos sensíveis. O que são os pontos sensíveis? Ele pode ser a tua profissão, pode ser a tua empresa, pode ser uma causa, pode ser pessoal e familiar, por exemplo. Nós temos um caso, né, bastante interessante de um atleta que o ponto sensível não é ele, é a esposa dele. A esposa dele está o tempo todo na internet discutindo, batendo boca, falando mal das associações. Então ela é uma bomba relógio, a qualquer momento ela pode falar uma loucura que vai desagradar o patrocinador e perder todos os patrocínios que ele tem e ele vai ser cancelado. Então eu preciso começar a entender quem são os meus pontos sensíveis. E aí eu quero que você pense em você, né? Vamos tentar trazer isso para a tua realidade, só para que fique mais claro. Então, pense em você. Como você é? Você é uma pessoa explosiva, por exemplo? Você é uma pessoa que fala o que pensa? Se você é uma pessoa explosiva, que fala o que vem na sua telha, que fala o que sem filtro, como a gente costuma dizer, você é um ponto sensível. Você é uma pessoa que fica irritado com muita facilidade? Esse pode ser o seu ponto sensível, porque às vezes você está calmo, dirigindo ali no trânsito, alguém cruza a tua frente, você começa a xingar e uma outra pessoa que te conhece, ou você é uma pessoa às vezes pública, conhecida, e alguém vai filmar você xingando. Eu já vi um caso, uma pessoa quebrou o pau uma vez num estacionamento e a outra pessoa estava xingando e esse vídeo viralizou. O que eu tenho? Crise, porque aquela pessoa, dentro do ambiente onde ela estava, ela é pública. Ela tem que trabalhar a imagem, ela tem que trabalhar a reputação, ela tem que trabalhar a marca. E aonde eu estou posicionado, eu tenho que pensar que a minha direita,
pensa nos pontos de pressão e à minha esquerda eu tenho o que eu chamo de pontos de apoio. O que são os pontos de pressão? São os isqueirinhos. Lembra? O que é o isqueirinho? Quando uma crise desencadeia, eu sempre vou ter um grupo de pessoas que vai colocar fogo, que vai tentar apagar essa fogueira com mais gasolina. Então, quem são os grupos de pressão? Vamos pensar aqui que você é um profissional ou você é uma empresa ligada à área pet. E aí você tem alguns colaboradores, você tem terceirizados, você tem o que a gente chama de stakeholders, tem várias pessoas ligadas à sua empresa. Vamos imaginar que num dia de fúria, você, que é o dono dessa empresa, atropelou um gatinho ou fez algo para um pet e isso foi filmado. Tá? Ah, não, Patrícia, mas eu amo gatos, eu amo cachorro. Sim, mas às vezes até a maneira como as pessoas interpretaram aquele ato pode não ter sido favorável. E aí o que acontece? Vem os pontos de pressão. Quem são os pontos de pressão? São todas as ONGs, as outras ONGs, profissionais ligados à causa animal. Essa galera vai bater em você. E aí eu tenho os pontos de apoio. Quem são os pontos de apoio? São as pessoas que vão me ajudar. São os famosos deixa disso. Então não, mas ele é um cara bacana, olha, isso não aconteceu. E geralmente começa a rolar uma guerra ali entre eles. O que eu preciso nesse momento? Ter um plano de ação para o meu cliente, para a minha empresa, para mim, para os meus produtos. Olha o que nós vimos recentemente no caso da Fugine. Como é que essa empresa se posicionou? Ela não se posicionou. E tem gente, e aí eu sou um exemplo, eu não consigo mais comprar produtos Fugine, porque eu não vi nenhum posicionamento da empresa. Vieram os pontos de pressão, bateram na empresa, e cadê os pontos de apoio? Cadê os pontos neutros? Quem são os pontos neutros? São aqueles que não vão nem bater, nem ajudar, mas que podem ser órgãos fiscalizadores que simplesmente vão lá e vão dar o aval deles, vão dar o laudo deles, dizendo, ok, agora você pode vender. Então, pontos de pressão, quem vai te bater. Pontos de apoio, quem vai te segurar. Pontos neutros são aqueles que simplesmente vão trazer dados e fatos. E a gente tem ainda, né, nesse meio, outros pontos sensíveis que na hora da crise, acredite, a mídia vai vasculhar, ou seja lá quem for, os pontos de pressão vão vasculhar. Vocês já viram crises acontecendo onde existe um ponto, né, de partida dessa crise, mas aí quando a imprensa começa a procurar, a olhar com mais profundidade, eles começam a descobrir outras coisas que só vão piorando aquela situação. Então você precisa, primeiro, com a primeira coisa que é importantíssimo, o Communication Training, esse profissional de Communication Training fazer, levantar os pontos sensíveis, levantar os pontos de pressão, levantar os pontos de apoio e levantar os pontos neutros. Para cada ponto sensível seu, você precisa ter um plano de ação. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho 2 clientes que eles são pilotos da Stock Car. O que aconteceria se um piloto da Stock Car, por exemplo, tricampeão, fosse pego dirigindo alcoolizado? Ainda que ele não estivesse alcoolizado, gente. Ele parou na Blitz, ele tomou, sei lá, uma tacinha de vinho na casa de um amigo, tá indo para casa dele, a 2 quarteirões ele é pego numa Blitz. Não importa se ele tomou muito ou se ele tomou pouco. Qual é a proporção que essa notícia vai ter? De que o piloto da Stock Car estava dirigindo alcoolizado. E se eles forem procurar a fundo, será que eles vão descobrir outras coisas? Será que essa carteira estava estourada? Será que ele já estava caçado e estava dirigindo? Percebe o quanto que isso é grande ou pode ficar grande? Então o que eu preciso fazer? Já detectar, olha, se você é um piloto, se você faz isso profissionalmente, qual é um ponto sensível que você não pode ser pego alcoolizado, não pode ser pego com excesso de velocidade. Não pode ou não deveria ou tem que evitar se envolver em crises no trânsito. Não pode ser uma pessoa que xinga enlouquecidamente quando alguém cruza a tua frente. Então percebe? Eu detecto quais são os pontos sensíveis a partir da profissão nesse caso e aí eu começo a elencar e eu crio um plano de ação para cada ponto sensível. Olha, se você for pego numa blitz, se isso aconteceu, o que é que você vai fazer? Agora, esse é um ponto do trabalho, apenas um aspecto. Eu vou deixar para vocês aqui, logo aqui abaixo, um mapa para que você comece a pensar sobre isso. Agora, você quer ser um profissional especializado nisso? Porque, gente, essa é uma função. E aí eu vou dividir aqui em duas
em duas trilhas, né, que a gente pode aproveitar tudo isso que eu tô falando. A primeira trilha é para você que é um gestor, que é um RH ou que é um profissional liberal, que é um atleta e você quer entender sobre isso para poder melhorar a sua conduta. Então, esse Communication Training pode ser usado, você pode usar esse curso como recurso, como ferramenta para melhorar aquilo que você está fazendo e para evitar cair nesse tipo de problema. Ou se você é um profissional de comunicação, você pode ter esse curso, esse Communication Training, que é um treinamento completo. É o treinamento mais completo hoje dentro do mercado, que fica dentro da escola do IF. O que é a escola do IF? É a única escola especializada em assessoria de imprensa de todo o Brasil, quiçá da América Latina. Tudo o que você precisa, né, aprender para melhorar, para crescer enquanto profissional, está dentro da escola do IF. Então você pode aprender, pegar esse curso de Communication Training, onde você vai aprender tudo, desde esmiuçar nessas características que eu estou falando para você aqui agora. Você vai aprender a detectar grupo de pressão, grupo de apoio, grupo neutro, vai pegar esses grupos, vai criar mapas, né, de crise, você vai fazer diagnóstico de crise, você vai fazer pesquisas dentro da tua empresa para entender quais são os pontos sensíveis, porque tem, gente, dentro da tua empresa e até dentro da sua casa, você tem o que a gente chama de pontos cegos. Às vezes tem uma crise pronta para explodir e você não consegue detectar. E aí você precisa da ajuda de quem? Dos seus stakeholders. Quem é o stakeholder? São todas as pessoas que estão ligadas a você, que estão ligadas a essa marca, que estão ligadas a essa empresa. Você precisa contar com a ajuda dessas pessoas para identificar os pontos cegos, porque o teu ponto sensível pode estar justamente ali. Sabe quando você está dirigindo e aí tem aquele ponto, né, do teu carro que você não enxerga a moto? É ali que o acidente pode acontecer. Então, esse treinamento de Communication Training completo, ele vai servir tanto para você que quer simplesmente aprender sobre tudo isso, quanto você que quer aplicar isso profissionalmente. E o mercado está cada vez mais sedento de profissionais qualificados para aplicar Media Training, Speaker Training e o Social Training. Não só isso, você vai ofertar para ele, olha, só preparar você como porta-voz já não adianta mais. Eu preciso fazer um mapeamento dos seus pontos sensíveis com um diagnóstico para que a gente nem precise usar você como porta-voz. Isso quando eu falo de gerenciamento de crise, mas claro, ele tem que estar preparado para dar uma entrevista. Quantas vezes eu já vi alguém, né, um líder, alguém dando uma entrevista, e na hora da entrevista ele fala uma bobagem, ou ele fala alguma coisa em off achando que o microfone está desligado, ou ele se posiciona mal na cadeira, ou ele distrata o jornalista. Então é muito importante que todas as pessoas, ao falar com a imprensa, estejam preparados. É muito importante que ao falar com seus funcionários você esteja preparado, preparada. É muito importante que para se posicionar nas redes sociais você entenda de etiqueta digital. Você já ouviu falar de etiqueta digital? Gente, existe. Não tem as etiquetas sociais, tem as etiquetas digitais. O que você pode e o que você deve evitar. Eu não falo nem que não pode, porque você pode tudo o que você quiser, desde que você saiba que tudo que você faz, tudo que você posta tem consequências. E às vezes essas consequências, elas são devastadoras. Fica claro isso para você? Então eu queria que você fizesse um exercício agora. Você vai pegar esse mapa que eu estou deixando aqui embaixo, que é o de pontos sensíveis, e eu quero que você comece a pensar sobre quais são os seus pontos de pressão, quais são os seus pontos de apoio, quais são os seus pontos neutros, e se você consegue identificar os seus pontos sensíveis, começa por aí. Aí você vai se dar conta do quão grande é esse mercado para quem quer trabalhar com isso. Os profissionais cobram geralmente por um trabalho de Communication Training ou de Media Training. Eu cobro geralmente R$3.000 pela aplicação desse Media Training. E ela dura 3 dias, em torno de 1h30 por dia. Então eu cobro, dá uma média de R$1.000 a cada 1h30 de trabalho. Tudo vai depender do número de profissionais que você vai treinar, como é que você vai aplicar, quantas turmas eles querem. Eu, por exemplo, recentemente
eu apliquei o Media Training para uma turma de executivos, né, de uma grande empresa ligada a eletrodomésticos e a eletrônicos. Qual era a preocupação dessa empresa? Porque agora a gente começa a ver o retorno das greves, por exemplo. E quando você tem grevistas lá na área de fora, os seus funcionários entrando e saindo, quanta coisa pode acontecer nesse caminho? Quanta coisa pode acontecer durante a negociação? A imprensa vai vir atrás de você no caso de uma greve. Então, quando ela me chamou para fazer esse treinamento, nesse Media Training com seus gestores, era especificamente por causa, né, da possibilidade de novas greves acontecerem com o novo, né, o refortalecimento dos sindicatos. Olha só que sério. Então você imagina, isso é uma empresa. Quantas outras podem estar passando pelo mesmo problema, precisando de orientação e de profissionais altamente capacitados? Então, começa a olhar para esse mercado. Se você quiser entender, se você quiser se especializar nessa área, tem um convite para te fazer. Nós temos um curso dentro da escola do IF que é só sobre isso, Communication Training. Você vai começar desde a parte de gerenciamento de crise, passando depois pelo Media Training. Eu dividi esse treinamento em 3 dias, dia 1, dia 2, dia 3. Quais são as práticas que você vai fazer, quais são os diagnósticos que você vai fazer, como é que você dá devolutiva para esse seu cliente. E é um curso totalmente prático. Você pode ir assistindo às aulas e já aplicando em alguém, inclusive, para você começar a fazer essa parada acontecer na sua vida. E esse curso, ele não estava sendo comercializado fora do AIF, né? Fora da Assessoria de Imprensa Freedom. Ele faz parte de um curso maior chamado Assessoria de Imprensa Freedom, que todo assessor de imprensa tem por obrigação, necessidade de dominar essa parada aqui. Então ele ficava dentro do meu curso de AIF. Agora, pela primeira vez, eu estou tirando ele e eu estou comercializando, eu estou trazendo essa parada para você separadamente. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho percebido um mercado sedente, carente de bom conteúdo, de um conteúdo de quem está lá no chão realmente da fábrica, de quem está no mercado aplicando e vendo isso acontecer. E é isso que nós estamos fazendo. Criei a maior rede de assessorias de imprensa do Brasil. Nós já somos em mais de 30 escritórios. Então você imagina a inteligência de mercado que eu tenho aqui dentro, as crises acontecendo e a gente fazendo intervenção e eu pegando o que tá, como é que nós estamos trabalhando e aperfeiçoando esse conteúdo. Então é um curso totalmente prático e é um curso extremamente voltado para o mercado. Nada aqui é achismo, são práticas que funcionaram, validadas e que eu estou trazendo para você. Por enquanto, esse curso custa R$ 597 e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão de crédito, ou você pode optar pelo Pix, o boleto, mas aí tem que ser à vista, tá bom? 597, esse é um valor de lançamento. Patrícia, até quando esse curso vai ficar 597? Não sei. Pode ser que a qualquer momento eu mude esse valor. Então, se você está precisando aprender Media Training para aplicar na tua empresa ou para ser um profissional da área já acrescido de gerenciamento de crise, diagnóstico e mapa de gerenciamento de crise, então aproveita, cai para dentro dessa plataforma e você vai ver o quão grande e o quão carente está esse mercado de profissionais qualificados, como você vai ficar daqui a pouquinho.